palavra de Deus, como a nossa irmã bem colocou, livro de Mateus, capítulo 22, mas nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 33. Mateus, capítulo 22, versículo 15 ao versículo 33. Se todo mundo já está com a palavra de Deus aberta, vamos fazer a leitura. Então retirou-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhe: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o teu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos morrerem, também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuirão? Jesus, porém, respondendo, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Bom, irmãos, uma das partes mais interessantes e mais incríveis aqui dos evangelhos de Jesus Cristo é justamente os momentos onde ele é confrontado, porque ali a gente vê a sabedoria de Deus se manifestando. Para que nós aprendamos, né? Para que a gente possa aprender com ele. E aqui não foi diferente. Bom, logo de início nessa leitura, em um determinado momento, os fariseus, querendo não só tentar criar algum tipo de complicação para Jesus Cristo, porque, irmão, naquela época, Jerusalém estava tomado, ela estava sob o comando e o domínio de uma nação de fora. Eles eram ali, irmão, subjugados. Eram os romanos quem estavam tomando conta, né? Então, o imposto era pago para quem? Para os romanos. E é obviamente que os da nação deveriam ter revolta quanto a isso. É como se uma nação de fora invadisse o Brasil. Eles podem estar aqui, o exército deles andando aqui no nosso meio, mas você vai ver a população insatisfeita com isso. E se você pega algum brasileiro apoiando isso, é obviamente que vai ter uma revolta. E é sobre isso o que os fariseus queriam: levantar uma revolta em cima de alguma fala de Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Olha só. E então retiraram-se os fariseus, consultando entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Presta atenção, irmãos.
os fariseus mandou os seus pupilos, os seus alunos, e não só os alunos. Quem que eles mandaram? Os herodianos. Herodianos vem de Herodes, ou seja, estes homens eram da política, eles faziam parte de um grupo que apoiavam Herodes, que tomava conta daquela época de Jerusalém. Então levou, de um lado tinha os fariseus e do outro lado os herodianos, foram os dois até Jesus. Se Jesus fala, é errado, tá errado esse negócio de ficar dando dízimo para Roma, ele ia agradar os judeus. Mas em contrapartida, os herodianos iam falar, epa, esse camarada tá se revoltando contra o imperador César? E iam mandar matá-lo. Se Jesus fala ao contrário, não, tá certo mesmo, tem que pagar o tributo, afinal de contas, eles estão mandando em nós e tal, os judeus iam falar, este homem é a favor aqueles que nos subjugam, portanto, ele não pode ser de Deus. Vocês estão entendendo no que eles estavam colocando Jesus Cristo? Então eles falaram ali, olha só, irmão, presta atenção em como eles... sempre isso pode acontecer até na sua vida. As pessoas vêm, elas querem te pegar em alguma coisa, elas te elogiam e elas te levantam para deixar você bem à vontade para então te pegar. Porque eles falaram mais ou menos assim, mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Ou seja, ele já está dizendo, você é verdadeiro, você é justo. Em outras palavras, o que eles estão querendo dizer? Você não vai mentir agora no que nós vamos te falar. Você está entendendo? É a mesma coisa que vir alguém em você e falar assim, olha, eu vou pegar o nome que está aparecendo ali para mim, Clever, eu sei que você é cristão, eu sei que você é crente não pode mentir, então me responde uma coisa. E aí faz a pergunta. É mais ou menos isso o que eles estão fazendo quando eles elogiam Jesus. Eles não estão querendo elogiar Jesus. Eles estão criando uma condição ali para ele, para poder dizer, você não vai mentir para nós. E a gente vai te fazer uma pergunta. Então, mestre, bem sabemos que é verdadeiro. E ensinas o caminho de Deus segundo a sua vontade. Ou seja, a gente sabe que você é verdadeiro, sabe que isso aqui é da boca para fora. Porque se eles acreditassem de verdade no que eles estavam falando ali, irmão, eles não estariam interrogando ele para tentar pegá-lo. Ou seja, a prática deles não coaduna com o que eles dizem. Porque se eles acreditassem que Jesus era realmente um bom mestre e que ensinava o caminho verdadeiro de Deus, eles não iam estar tentando enquadrar Jesus em alguma coisa para tentar pegá-lo. Então eles falaram aqui, mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olha as aparências. Ou seja, você fala a verdade, não importa na presença de quem você esteja. Você fala mesmo. Então, responde para nós. Olha só, irmão. Jesus vendo isso, ele já viu, já percebeu. Esses camaradas estão tentando me colocar em um tipo de situação difícil para tentar me pegar. Aí eles fazem a seguinte pergunta. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Entenda, irmão? Os herodianos estão olhando para ele. Justamente, os herodianos é a outra ala, a outra parte ao contrário. E os fariseus, o outro lado. Jesus está sem saída. Praticamente, o diabo na sua astúcia, do outro lado está simplesmente Deus, o Rei da Glória. Olha, irmão. O diabo tentando colocar Deus em um canto e deixá-lo sem saída. Qualquer pessoa, você não precisa ser cristão, quando você lê essa passagem e vê a resposta de Jesus, você fala, essa resposta é impossível de alguém dar. Hoje você dá essa resposta porque você conhece ela. Mas se você não conhecesse essa resposta e tivesse enquadrado nesse cantinho, é muito difícil ou é impossível alguém encontrar essa resposta. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, ele percebe imediatamente as segundas intenções. Então Jesus diz, qual é a razão desse joguinho? O que é que vocês estão querendo com isso? Por que estão tentando me pegar nessa armadilha que vocês estão fazendo? Aí ele fala, vocês têm uma moeda aí? Alguém tem uma moeda? Aí pegaram a moeda. Tem aqui a moeda.
ele, deixa-me vê-la, me dá aqui. Aí eles entregaram a moeda para Jesus. O que ele falou, irmão? Qual é a esfinge que está aí? O que é a esfinge, irmão? A imagem que estava lapidada na moeda. Qual é a imagem que estava na moeda, irmão? A imagem que eles colocaram de César. Aí ele virou a moeda do outro lado e falou assim: qual é o nome que está nessa moeda? Qual era o nome que estava na moeda? O nome estava César. Em outras palavras, Jesus está falando o quê? Quem foi que fez essa moeda? Essa moeda é de quem? Quem fez? Foi César. Então dá para ele, é dele. Foi ele quem fez. Dê a Deus o que é de Deus. O que é? Temor, irmão. Eles, naquele momento, Jesus está mostrando: vocês estão diante de Deus e não estão dando a Deus o que é de Deus. Temor. Temei o Senhor Deus. Antes vocês estão confrontando o Senhor Deus para tentá-lo pegá-lo em alguma coisa. Então Jesus, ele dá uma resposta simplesmente fantástica, porque é a mais absoluta verdade. De quem é a cara dessa moeda? Quem é que está nessa moeda? É César. E qual é o nome que está gravado aí? César. Então é dele a moeda. Dá para ele. Simples assim. E a Bíblia aqui fala no versículo 22: e eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o retiraram. Esses homens, a cada tentativa, eles ficavam maravilhados, mas mesmo assim não criam. Deixou os fariseus sem resposta e completamente atordoado. E no versículo 23, vamos ler todo o versículo aqui rapidamente e a gente já entra, porque aqui está falando sobre a ressurreição. Ali, irmão, o que a gente tem que entender? O que nós temos que entender? Os saduceus, irmãos, era uma vertente teológica. É igual hoje, para você entender. Hoje tem aí arminiano, calvinista e mais não sei o que lá, mas é a mesma coisa naquela época. Isso tudo aconteceu devido à sinagoga. A sinagoga era um lugar de leitura, reflexão e discussão sobre a Escritura Sagrada. E o saduceu é uma linha, uma vertente de pensamento que não acreditava em ressurreição. Por quê? Justamente porque eles faziam essa correlação. Não pode ter ressurreição porque a lei de Deus ele não se encaixa na ressurreição. Por quê? Porque na cabeça deles a lei dizia: se a mulher for casada com um homem e esse homem não deixar descendente, o irmão desse homem tem que tomá-la por mulher, e se deixar filho, o filho que ele deixar será descendente do outro que morreu. Mas morreu os 7 irmãos, nenhum deixou descendente. Então eles acreditavam que ressuscitando todos, e eles vão seguir a mesma vida que está aqui. É agora que entra o ponto da mensagem da palavra. Coisa maravilhosa. Então, primeiro você tem que entender: saduceu não acredita na ressurreição. E Jesus, ele responde mais ou menos assim: vocês estão raciocinando errado. Primeiro porque vocês não conhecem a Escritura, e olha que interessante, nem o poder de Deus. O poder de Deus, irmão, você também pode colocar a palavra aí, nem a glória de Deus. Porque é exatamente nesse ponto que vai discorrer a pregação hoje. Então, irmão, o que Jesus está querendo ensinar? Ele está ensinando que depois da ressurreição, o casamento já não existirá mais. Por quê? Porque seremos como os anjos. Toda a nossa atenção estará em Deus. Não haverá nada mais prazeroso do que contemplar a glória de Deus. Ele nos encherá e seremos completos nele em sua glória. O que é a relação hoje, irmão, de marido e mulher? Ele não é só um momento para que você procrie. Deus, ele também fabricou em nós coisas que neste momento nos faz sentir o ápice do prazer pela vida. O ápice do prazer. Você acha que quando às vezes a pessoa está tendo relação e ele sente aquele negócio gostoso, você acha que isso apareceu do nada? Não foi do nada.
foi a criação de Deus. Entenda uma coisa, irmão. Quando nós estivermos lá, não haverá nada mais prazeroso do que a glória do eterno. E não é a glória, irmão, de que você olha e acha uma coisa bonita, não. Essa glória invade, ela nos enche, ela nos faz sentir algo terrivelmente maravilhoso e prazeroso, da qual você jamais vai querer se afastar daquilo. A condenação, em contrapartida, é justamente isso, mas do seu lado oposto. O que é a condenação? De tão somente um vazio completo e eterno de Deus, uma frieza que não vem de fora, esse frio sai de dentro de você. Sabe, você já viu pessoas que quando se sente completamente só e vazia, ela chega a repudiar a própria vida, e alguns atentam contra a sua própria vida? Multiplica isso por 1 bilhão de vezes mais. Irmão, a ausência de Deus é a ausência da vida, da luz, do que é bom. Então, irmão, não existe com que nós devemos nos preocupar. Porque nós não nos daremos em casamento, porque lá o mandamento de se multiplicar não existe. Esse mandamento é terreno, ele é da terra. E para nós entender um pouco, irmão, né, o nosso corpo não será exatamente igual o nosso corpo de hoje. O nosso corpo será transformado. Isso aponta para 2 coisas. Primeiro, essa transformação vai levar nós a um estado de espírito igual ao de Adão, antes de pecar. Ou seja, Deus vai remover de uma vez por todas o pecado de dentro de nós. Hoje nós lutamos para não pecar. Por quê? Porque o nosso corpo, ele nos empurra para o lado do pecado. É como se você estivesse nadando e embaixo está o pecado. Ele está toda hora te puxando para baixo. E o que você está fazendo? Você está lutando para ficar em cima, porque você não quer morrer, porque a nossa natureza nos puxa para o pecado. Quando Deus nos transformar, Ele vai remover isso. Nós não pecaremos nunca mais. Por quê? Porque você não terá mais vontade pelo pecado. A natureza será invertida. Você vai querer ir para o lado de Deus. Teria que sofrer uma tentação para não se santificar, para você não chegar a Deus. Isso seria a tentação, porque você está toda hora puxado para Deus. É como se Deus estivesse agora no fundo do mar, te puxando o tempo todo para Ele. É nesse estado que Deus vai nos deixar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmão, se Jesus Cristo está falando nós não vamos ser dados mais a casamento, para pensar. O que é que você tem no seu corpo necessário para casamento? E para que haja multiplicação? É só parar para pensar. Coisas lógicas. Se nós não nos daremos mais em casamento, esses tipos de detalhes no nosso corpo não existirá mais. Você está entendendo que nós temos um corpo adaptado para essa vida? Nós temos um corpo para poder prosseguir com todas as ordens e as leis que Deus deu. Uma delas, a lei da multiplicação. Isso aqui já nos começa a abrir a mente para entender um pouco, porque é óbvio, irmão, Deus não tem sobrancelha. Só alguns exemplos. Por quê? A sobrancelha é uma ferramenta usada para segurar o suor, para não encher os nossos olhos com aquele suor salgado. Deus não tem parte íntimas, porque Ele não precisa se multiplicar. E assim sucessivamente. Cabelo para parar o calor do sol. E outras coisas. Ou seja, nós temos uma natureza adaptada para a terra. Deus é espírito. E nós seremos transformados. Portanto, quando Jesus ele está dizendo, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem a glória de Deus, ou seja, nem o poder de Deus, ou nem a natureza de Deus. Observa que quando eles fazem essa confusão de dar em casamento, com quem vai... Isso mostra que o olhar deles para a Bíblia é um olhar carnal e terreno.
Meu querido, não tem mais nada prazeroso do que a glória do eterno, a glória do Deus poderoso e vivo. Essa glória é tão terrível que nem o nosso corpo consegue suportá-la. Se Deus aparecer para nós todos nós morreremos. De tamanha e tão terrível que é a glória que vai nos consumir. E com respeito à ressurreição dos mortos, Jesus fala: vocês nunca leram a Escritura? A gramática é clara. Deus diz: eu sou. Ele não está falando eu era. Deus está falando, olha quando ele fala, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não falou, eu sou Deus, né, daquele que era Abraão, Isaac. Ou seja, ele não fala dessas pessoas no passado. Ou seja, Deus não é Deus de morte, irmão. Para Deus, ninguém está morto. O que significa morto para nós? Aquele que nós não vemos mais. Aquele que foi embora e nós não nos comunicamos mais. Esse é para nós alguém que morreu. E para Deus? Você acha que tem algum limite ou alguma fronteira para Deus que ele não possa ir? Você está entendendo o que Jesus está falando? Jesus está falando, vocês erram não conhecendo a Bíblia. Deus não é Deus de mortos, ou seja, não tem ninguém morto para ele. Nesse exato momento, estão todos na presença de Deus. Todos, desde Adão, Eva, nós que estamos aqui, e até mesmo os espíritos que já estão condenados. Deus contempla todos. Portanto, agora a gente vai entrar para discorrer mais sobre quando Jesus fala, vocês erram porque não entenderam ainda o que significa o poder de Deus ou a glória de Deus. Lá no Salmos 19, está dizendo assim, no capítulo 1, a glória de Deus viaja pelos céus, as obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A senhora alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor, ao anoitecer, leciona no curso noturno. É a tentativa do salmista de tentar expressar um pouco do que é a glória de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 2, aqui já está dentro do Evangelho, no versículo 13, está dizendo assim, imediatamente, junto ao anjo surgiu um imenso coral angelical, cantando louvores a Deus. E o que eles cantavam, irmão? Glória a Deus nas alturas, paz a todos os homens e as mulheres na terra que lhe agradam. Olha que os anjos contemplam a glória magnífica de Deus. Irmãos, não é nada cansativo e pesaroso. É algo maravilhoso. Pensa agora em algo que você gosta e maravilhoso e que não é cansativo para você fazer. Pois é, irmão. Contemplar a glória de Deus é infinitas vezes maior do que isso. Muito maior que isso. E lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, está falando assim, trovão no deserto. Prepare-se para a chegada do Eterno. Torne o caminho plano e reto, um caminho adequado ao nosso Deus. Encha os vales, abre-se os montes, alice os sulcos, removam as pedras. Então a reluzente glória do Eterno brilhará, e todos a verão, sim, exatamente como o Eterno disse. O glorioso Deus. Ezequiel, no capítulo 43, a resplandecente glória do Eterno entrou no templo pela porta oriental. O Espírito me pôs de pé e me levou para o pátio interno, e a resplandecente glória do Eterno encheu todo o templo. No Salmos 104, ó minha alma, esteja pronta para falar bem do Eterno. O Eterno, meu Deus, quão glorioso tu és e belo, gloriosamente paramentado, vestido com luz do astro solar, e todo o céu estendido como tua
tenda. Pois então, irmão, foi isso que Moisés viu ao morrer. Porque Deus já tinha dito a Moisés, Moisés queria ver Deus. E Deus disse para ele, não, Moisés, você não pode me ver. Mas por que eu não posso te ver? Porque todo homem que me vê morrerá. E aquilo ficou guardado. Deus, como ele é amoroso, amigo. E ele era amigo de Moisés. Portanto, irmão, Moisés queria ver Deus. E Deus falou, você não pode me ver. E ponto final. Deus não falou para ele, você não vai me ver. Ele fala, naquele momento, você não pode me ver. Passou-se os anos. Moisés ficou velhinho. E chegou o momento em que Deus falou para ele, Moisés, chegou o dia de você morrer. É hoje, Senhor? É. Pode se despedir de todos. Sobe naquele monte, lá naquela montanha, e morre lá. Irmão, quando Deus apareceu para Moisés, não aparentemente assim para ele ver, mas quando Deus queria conversar com ele, falar com ele, aonde Deus mandou Moisés ir? Ele não mandou Moisés subir no monte? O que será que agora que Deus está falando para ele, Moisés, eu quero que você morra agora, e ele manda novamente Moisés subir no monte? Lembrando que Deus falou para ele lá atrás, Moisés, todo homem que me vê morrerá. Então agora neste momento, Moisés está subindo no monte para morrer. Como vocês acham que Deus matou Moisés? Você acha que Deus mandou algum anjo dar uma flechada em Moisés? Ou você acha que alguém enfiou uma espada em Moisés, um anjo foi lá e enfiou a espada em Moisés? Ou você acha que Deus aproveitou a oportunidade e apareceu para Moisés e matou Moisés com a sua glória? Vocês pararam para pensar nisso? É sério que Deus, que amava Moisés tanto, não atendeu esse pedido? Que ele fez de toda a sua alma e do fundo do seu coração? Portanto, a gente pode imaginar Moisés sem esperar isso. Essa foi um presente de Deus para ele, né? Foi um presente maravilhoso. Moisés subindo aquela montanha, quando chegou lá em cima, talvez num espaço mais plano e baixo, as pedras de volta, e quando ele vai entrando, que ele olha, ele não esperava. A glória de Deus aparece, e aquela glória maravilhosa consome aquele corpo. Moisés provavelmente nem viu mais o seu corpo se desfazendo, o seu corpo morre, e Moisés se entrega a Deus. Essa é a glória que nós buscamos. Irmão, nosso problema do pecado e da condenação já foi resolvido. Acabou-se, já foi eliminado. O que nos resta agora é o que está à nossa frente. E o que é que nos espera? O que é que está na nossa frente? O Filho revelando a glória do Pai de uma vez por todas. É isso que nos espera. É isso que nos aguarda após a nossa morte, irmão. Portanto, irmão, não se prenda nas coisas dessa vida. Não temas, irmãos. Não, nós devemos ter a salvação e a glória de Deus como um galardão que está nos esperando. Seja prudente, pois essa vida é como um vapor. Não viva a sua vida para essa vida, irmão. Viva a sua vida aguardando e buscando a glória de Deus maravilhosa que está para ser revelada a todos aqueles que foram salvos pelo sangue do teu Filho. Eu não quero dizer, irmão, que você não deva trabalhar, estudar, sonhar, vestir-se bem, comer bem, ter filho, ter famílias. Não, não é sobre isso, irmão. É apenas que você pense mais em Cristo e no que Ele fez por você e por nós, irmão. E que você entenda de uma vez por todas o que é que está na sua frente. Aquilo que está te esperando, irmão. A morte para quem não tem Cristo é o final de toda a solidão e um frio eterno. Mas para aquele que está salvo, irmão, é o princípio de toda a glória que nos será revelado. E sabendo disso e entendendo isso, agora entra a nossa parte. Como é que eu vivo a glória hoje? Você vive essa glória hoje nessa alegria, levando na sua missão, pregando o reino. Você tem que ensinar e pregar às pessoas que o reino de Deus não é aqui na terra, porque tem muita gente pregando o reino como se fosse aqui na terra, pregando prosperidade, dinheiro, desejos se cumprindo, irmão, e sobre o que você será na vida ou no dia de amanhã. A nossa missão
é pregar o reino e trabalhar para que esse reino avance, para que esse reino alcance mais pessoas, irmãos. O nosso trabalho agora é falar da volta do Messias, da volta de Jesus. Para aqueles que não conhecem, fala do arrependimento, prega o perdão, e para a igreja nós pregamos a volta de Jesus. Aleluia! A igreja, nós temos que pregar para se manter firme, porque Ele vem cumpre as suas promessas. Ele disse que viria, e nos viria para levar, para ver a glória do Pai. E Ele vai nos levar. Então o nosso trabalho, irmão, é para aqueles que não conhecem, levar a mensagem da cruz e dizer que é naquela cruz que Deus nos amou. Amou de tal que Ele sacrificou o próprio filho, o filho que era sua glória. Ele se despojou de tudo como se fosse um pregador, aliás, um pecador na cruz. Entenda uma coisa, irmão: os seus sonhos é aquilo que você deseja, é aquilo que você quer para o seu futuro. Por isso, irmão, os seus sonhos devem se convergir no propósito para a glória de Deus. Vivam o que está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 1, 2 e 3. E lá está escrito: não ameis o mundo, fique longe dele, se esconda do mundo, para de juntar tesouro na terra, pare de pregar a mensagem que não edifica, pare de pregar casas, carro, casamento, pregue sobre o amor, a santidade, prega contra o pecado, prega a volta de Cristo. Aleluia, Jesus! Esse é o Evangelho. Esta é a mensagem verdadeira para a igreja. Nós não podemos esquecer disso e nem deixar isso ficar para trás. Porque quando nós morrer, irmão, entenda, não será cobrado de você diploma, nem casas, quantas casas você teve ou comprou, nem casamento e muito menos a fama. O que vai ser cobrado de cada um de nós é o reino, o que você fez para o reino de Deus. É o que você fez para o reino de Deus. Isso não é a minha pregação. É o que Jesus falou. Lembre-se da parábola dos talentos. Lembre-se, o que escondeu é aquele que guardou só para ele. Eu não preciso ter muita coisa, deixa eu só, né? Ele continuou fiel, mas ele não fez nada para o avanço do reino. Ele não trabalhou em absolutamente nada. E Jesus Cristo disse: a árvore que não dá fruto é arrancada. E para dar bom fruto, irmão, não significa viver bastante. Não significa ser um bom empregado e ter uma boa conta bancária, ou ser apenas um obediente de uma placa de uma igreja, ou dar fruto não significa que você não tenha vícios e não faça isso ou não faça aquilo. Tudo isso, irmão, diante dos homens, tem muito valor e é muito importante. Mas para Deus, isso não tem poder para perdoar os seus muitos e pesados pecados. Dar fruto significa estar constantemente na presença de Deus e amá-lo de toda a sua força e com toda a sua alma. Sobre qualquer outra coisa, dando testemunho ao mundo, irmão, do quanto você é agradecido e quanto você o ama. E nós devemos espalhar a mensagem do seu amor, de quanto Jesus Cristo morrendo na cruz, Ele nos amou, e fazer isso sem nos envergonhar dele. Eu vou sempre estar falando isso e pregando isso aqui, irmão. Aquele que ama Jesus de verdade, ele fica vigiando uma oportunidade para falar de Jesus. Porque se você ama, você quer falar dele. Se você não quer falar dele, irmão, tem algum problema. Você pode ser apenas alguém que está com medo da condenação, mas ainda não foi convertido. Dar fruto é estar também em constante oração.
jejuando, estudando a palavra de Deus, para falar de Deus com mais conhecimento, para ter verdade no que você fala, para poder dizer às pessoas o quanto que Ele nos ama e o quanto que é importante falar sobre a cruz. Dar fruto significa levar a mensagem aos mortos, e você sabe disso, que aqueles religiosos que ainda não confiam que a morte de Jesus já é suficiente para te salvar. Por isso elas têm que se esforçar e fazer algo mais, e não percebem que quando ela faz isso, irmão, é porque não creu de verdade. Quando você crê de verdade, irmão, é o momento em que você crê que Ele te salvou na cruz. Se você precisa acrescentar, é porque a sua fé é morta, ela é vã, ela não é verdadeira. O nosso trabalho é levar o evangelho, transformando a vida das pessoas, tirando a prostituta da prostituição e levando à conversão, e dar a eles o apoio necessário para que esse processo de conversão plena aconteça. E às vezes a gente vai se deparar com situações difíceis, e é por isso que nós temos que orar e jejuar, irmão, por essas pessoas, para que o Espírito Santo trabalhe na vida delas e complete, fazendo o trabalho completo, transformando essas pessoas em genuínos cristãos. Mas poucos estão dando frutos verdadeiros. Porque o evangelho que estão pregando está mais preocupado em não chatear as pessoas. Não vou falar isso porque senão você vai criar ódio nelas. Aí elas vão parar de gostar de você, eles vão parar de te ouvir. Irmão, quanto mais você ama Jesus, mais você se indigna com a mentira, com as heresias, e mais você quer pregar a verdade. Entenda uma coisa, irmão, nós não estamos aqui para fazer amizade com o mundo, nós estamos aqui para dizer para eles que eles estão condenados e que não tem outro caminho para sair daí, a não ser se convertendo, confessando os seus pecados e crendo em Jesus. O evangelho de verdade, aonde ele for pregado, haverá separação. Haverá tristeza, haverá gente brava, haverá gente te chamando e dizendo, você tem ódio, porque foi por isso que mataram Jesus. Mataram Jesus de tanto ódio que a pregação dele causou nas pessoas. Não que Jesus odiava as pessoas, não, ele não odiava as pessoas, foi as pessoas que odiavam ele por ele pregar a verdade. Você vai entrar nas redes sociais e vai ver muita mensagem bonita, né? Gente escrevendo, eu sou sincera, eu gosto da sinceridade, eu amo a verdade, eu amo a sinceridade. Tudo falácia, tudo mentira, porque se você chegar na vida delas com a verdade, elas serão a primeira a tirar pedras contra você. Essa verdade do mundo, isso não é verdade. Verdade verdadeira é a verdade da palavra de Deus. E essas pessoas, irmão, religiosos, nada fazem para contribuir com o reino de Deus. Entenda, irmão, reino são compostos de pessoas, e o nosso trabalho deve ser para agregar pessoas. Alguns têm o dom de falar e outros não têm. Os que não têm, ajudam o que tem. O outro gosta de levar a mensagem, os outros ajudam, e todos vamos trabalhando para que o nome do nosso Deus seja engrandecido e pessoas e almas sejam alcançadas. E entenda, irmão, e ouça bem isso daqui, porque nós estamos salvos, mas se nós abandonarmos Jesus Cristo, se nós formos covardes, ou seja, nós não vamos ser condenados porque você errou ou você... Não. Mas a nossa omissão, se afastando de Jesus, que é a apostasia, e a omissão e a covardia, irmão, isso pode nos remover da árvore da vida, porque isso está na Bíblia. Isso está na palavra de Deus. A única coisa que faz com que você saia de lá é você mesmo. É você não amar o suficiente. É você não se entregá-lo o suficiente. A parábola das 10 virgens fala exatamente sobre isso. O azeite que está ali é o quanto você ama Jesus e o quanto você está pronto para esperar ele voltar sem perder o amor. Ouça isso, irmão.
Toda árvore que não der fruto é arrancada e lançada no inferno. Está escrito isso pelo próprio Senhor Jesus Cristo falando isso. Portanto, irmão, seja o nosso sonho e o nosso alvo a glória de Deus. Sonhe com a glória de Deus. Estude a palavra sonhando com a glória de Deus. Pregue a mensagem, leva o reino pensando na glória de Deus. Eu te amo, Senhor Deus, e trabalharei para a tua glória, porque eu quero estar na sua presença, adorando e te conhecendo como hoje sou conhecido por ti. Sonhe com a glória e viva para a glória de Deus, irmão. Essa é a mensagem, na mensagem da palavra de Deus de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Peço perdão se teve algum problema com o áudio aqui. Eu peço que vocês me ajudem da próxima vez para que a mensagem seja mais confortante possível. Eu falo na medida, né, do som. Vamos convidar alguém. Tem alguém que deseja fazer a oração para o encerramento? Desculpa, irmão. Eu queria muito pregar algo agradável para vocês, mas eu não consigo. E essa é a mensagem para hoje, irmão. O pregador, de verdade, ele vai estar sempre chacoalhando, irmão. Nós estamos indo numa viagem e o meu trabalho é não deixar vocês cochilar. Eu não posso deixar ninguém dormir. Então eu tenho que mexer, tenho que falar, tenho que pregar, porque Deus vai me pedir conta, como está na sua palavra. Por isso, eu quero pedir uma coisa a vocês que está na Bíblia. Lá em Pedro, orai pelos vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta da vossa alma. Eu sei que às vezes é uma mensagem forte e pesada, mas é a verdade, irmão. É a palavra de Deus. Tudo que foi pregado está com embasamento bíblico, e eu apontei todos os lugares que está escrito na Bíblia e vou continuar pregando, irmão. Eu peço aí, a irmã Fátima vai fazer oração de agradecimento. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou, nos abriu, Senhor, as portas espirituais, Senhor, para que entendamos o teu evangelho, Pai. O Senhor nos trouxe aqui hoje, Senhor, glória, a esta sala virtual, Senhor, porque o teu poder é além de todas as barreiras, Senhor, além das barreiras das estradas de uma sala. A tua barreira, Senhor, atinge todo mundo, Senhor. E o Senhor nos trouxe a cada um de nós para entender o teu evangelho, porque o Senhor ama nós. Alma, e o Senhor quer, Senhor, que sejamos contigo, Senhor, santo por toda a eternidade. Obrigado pela vida, Senhor, e pela pregação, pelo entendimento do pastor Josafá. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por mais essa noite de adoração e pelo amor que o Senhor tem colocado em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Glória A gente a dá Deus. muito graças ao nosso Deus, irmão. Esse é o nosso trabalho e vamos continuar fazendo ele, com todo zelo e com toda a responsabilidade.